Respondendo diretamente à questão que o Rui coloca, basicamente qual é o day after após este projeto, e se há algum day after, e qual é o papel das entidades regionais nesse processo. Naturalmente que nós temos que, mais do que olhar para os instrumentos financeiros que vamos ter a partir de 2014, perceber até que ponto é que eles podem estar ao serviço de uma estratégia regional. Porque é sempre isto que precede. A estratégia precede o instrumento e precede a ação, ou deve preceder a ação e não o contrário. Isto é, depois de termos aqui, enfim, ficarmos com um ativo que são estes conteúdos que nos podem ajudar a implementar boas práticas na gestão. E reparem que a agenda digital não é ou não são serviços eletrónicos. É muito mais do que isso. Os serviços eletrónicos têm uma parte, uma componente, é um conjunto de ações que nós podemos implementar a partir de uma agenda digital. O que nós, na região do Norte, estamos a fazer, no quadro de programação que há pouco vos dei nota, é procurar enquadrar aquilo que vão ser as prioridades da ação que a região vai desenvolver no próximo quadro e encaixar estas agendas nessas prioridades. Portanto, fazer aqui um matching entre aquilo que são as prioridades e o quadro regulamentar que nos é imposto, e é imposto desde logo a partir de Bruxelas. Portanto, ele está muito formatado nesse nível, com aquilo que são as nossas prioridades regionais e, portanto, na nossa agenda digital regional. Portanto, nós temos uma agenda digital regional que está a ser construída, e vou-vos dar a nota a seguir sobre isso, e que, onde esta dimensão da agenda digital local se enquadra e também terá que se enquadrar naturalmente com aquilo que são as prioridades nacionais e europeias. Por isso, há efetivamente uma continuidade deste trabalho, por isso na abertura vos dizia, sabemos quando é que começamos, esperemos não acabar nos nossos tempos, pelo menos enquanto funcionários nessas funções. Quer dizer que isto terá uma continuidade para além dessa vida. Por outro lado, o que é que estamos a fazer com estas boas práticas, ou se estamos a pegar nestas boas práticas e as estamos a comunicar a quem tem poder de decisão e que pode influenciar coisas como o governo, seja das regiões, seja dos Estados. No caso do governo da Galiza, o Norberto poderá falar melhor do que eu, como sabem, tem um governo com legitimidade política, que não é o caso da região do Norte. De qualquer maneira, nós estamos muito ativos na forma como estamos a comunicar ao nosso governo, designadamente não só na dimensão da modernização administrativa, mas sobretudo no impacto que pode ter naquilo que já ouviram falar da reforma do Estado. Não há dúvidas nenhumas que a dimensão da sociedade da informação e da sociedade do conhecimento será um instrumento muito relevante para aquilo que se chama de reforma do Estado, onde a dimensão da administração pública e do serviço aos cidadãos será absolutamente decisivo. Portanto, há aqui uma base de conhecimento que irá ter utilidade para outras dimensões da ação que o Governo da Nação enfim, nas várias dimensões do Governo da Nação e também naquilo que a administração pública dá de contributo como braço operacional dessa mesma governação, tem para fazer, tanto ao nível da administração mais regional ou subregional, mas também na dimensão local. Portanto, podemos neste momento não estar a ver o benefício e a utilidade evidente e imediata do trabalho que estamos a fazer e que começamos a fazer há cerca de 2 anos. Isso é relativamente óbvio. Se calhar não conseguimos, como há pouco vos dizia, a partir daquela ferramenta, ter já o plano de ação, os instrumentos, quem é que vai fazer e o planeamento das tarefas. Não temos. Seguramente não temos. Até porque cada um poderá fazer o seu. Mas há aqui um trabalho, há aqui um caminho que estamos a fazer e que garantidamente irá dar frutos no futuro. Mais questões? Ou não há questões? Se me permitem, então, fazia o encerramento, com a sua licença, Norberto, e fazendo aqui alguma síntese daquilo que foi aqui dito e daquilo que é um pouco, de algum modo, o projeto ADL. Começar por vos dizer que o que estamos a falar é de um instrumento de política, um instrumento de estratégia e de política. Por um lado, estratégia porque formula aquilo que irão ser as opções e as prioridades, e de política porque é suposto que ele seja a base para um plano de implementação, que tem naturalmente a sociedade de informação, e eu digo mais que sociedade de informação, sociedade do conhecimento, como grande suporte e grande referencial, mas está muito orientado para algo, e deve estar muito orientado para o que mais releva disto tudo, que é sermos capazes de gerar competitividade nos territórios e essa competitividade materializar-se num desenvolvimento socioeconómico sustentável. É disto que estamos a falar. Isto é um instrumento que no fim da linha, que no fim do dia, tem que gerar mais desenvolvimento socioeconómico
e de forma sustentável para os nossos territórios. Sejam eles à dimensão local, territorial, subregional, regional, nacional, europeia. Portanto, é esta a escala que há pouco a Natália também dizia, do tal alinhamento estratégico que existe. E isto é absolutamente fundamental. Se não formos capazes de implementar uma agenda digital local que gere mais competitividade, perdemos o nosso tempo e gastamos o dinheiro, não o nosso, mas o de todos, porque enquanto gestores públicos gastamos o dinheiro do conjunto dos cidadãos. E por isso temos que estar, a nossa grande ambição é sermos capazes de, passa a expressão, vender benefícios aos nossos cidadãos. E essa venda de benefícios é que deve ser a grande motivação para o nosso trabalho. Numa lógica de integração social, muito baseada naquilo que é a coesão social e territorial, portanto, aqui a dimensão territorial é absolutamente decisiva. Uma agenda digital local, se calhar é mais fácil de implementar nos meios urbanos, mas é muito mais útil nos meios de baixa densidade populacional, porque aproxima mais os cidadãos dos serviços, ou deve fazê-lo. E, como sabem, é precisamente nesses locais de baixa densidade populacional que estão as maiores dificuldades e que estão os maiores problemas. Mas também está, e o estudo e o diagnóstico, há pouco o Roberto apresentou e bem, estão as taxas de penetração de utilização de internet e de instrumentos eletrónicos mais baixas. Portanto, há aqui o tal grande desafio, que é como é que convencemos as pessoas que mais precisam a utilizar mais as tecnologias em seu próprio benefício. É um desafio que exige muito marketing, como o Rui Barros dizia bem, portanto, muita capacidade de comunicação, muito coaching, muita proximidade. Porque esta inclusão social não se faz, enfim, por espalhar quilómetros de fibra óptica ou por distribuir computadores. Isso é a parte mais fácil do processo. Ela também tem que ser capaz de promover e dinamizar a atividade económica. Isto é, mais do que ser só dimensão de serviço ao cidadão, ela tem que ser capaz, portanto, esta agenda tem que ser capaz de estimular a atividade económica. E por isso a dimensão empresarial aqui é muito importante. A descomplicação, que tipicamente é um rótulo que é colocado, portanto, da complicação e da burocracia que é colocada à administração pública, seja ela local, central ou outra, tem que, digamos que, ser esbatida com estas abordagens. Aquilo que muitas vezes as empresas precisam, eu na minha outra vida fui empresário, é que o Estado não complique. Se puder simplificar, tanto melhor. Se para além de se não complicar e se puder simplificar, conseguir ajudar a dinamizar e a promover a atividade económica naquele espaço territorial, ainda melhor. Não só porque aproxima os agentes económicos, ou pode aproximá-los, mas também porque pode dar oportunidades de negócio a esses mesmos agentes económicos de proximidade. E por isso, quando pensarem, e esta é uma ideia que eu também aqui lanço, na implementação de agendas digitais locais, pensem nos atores regionais que estão ao pé da porta para o fazer. Porque garantidamente que esses irão ter um benefício mais evidente e, mais do que isso, poderão, com este processo, ficarem mais capacitados até para começarem a vender para fora do local onde estão habitualmente. Portanto, num processo de exportação, seja ele para fora das fronteiras do município, da região ou do país. E esta é uma dimensão muito importante. É preciso que a dimensão económica aqui esteja bem clara, por isso, quando há pouco vos dizia, no fim de linha, no fim do dia, temos que ter desenvolvimento socioeconómico sustentável. E só é sustentável se for alimentado por negócio, isto é, se não estiver sempre dependente de dinheiros públicos. É óbvio que a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a melhoria da qualidade dos serviços que prestamos através das plataformas digitais é relativamente óbvia. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos, a começar pelo do Porto. Não sei se conhecem o projeto que o Porto tem, que os Future Cities, portanto as cidades, mais do que Smart Cities, cidades do futuro, onde temos coisas extraordinárias como hubs e suítes que estão nos autocarros. Portanto, nós temos um hotspot móvel, que é uma coisa extraordinária, sobretudo para os visitantes. Ter sempre acesso a redes Wi-Fi. Temos processos, há pouco estava a falar com o Rui Barros, de uma tecnologia que está a ser implementada na administração do Porto de Leixões para a logística, para otimizar serviços de logística. Isto é agenda digital. Tem dimensão pública, tem dimensão empresarial e tem benefício aos cidadãos. Há um conjunto de outras... Vou-vos dar um exemplo de Dublin, que há pouco, no outro dia, num seminário internacional, estava a falar com um dos responsáveis do município de Dublin com este valor da agenda digital. O facto dos sistemas de transportes
terem completamente aberto os seus percursos, isto é, em cada instante o cidadão sabe onde é que está o autocarro que tem que apanhar, porque tem um rastreamento por GPS da localização, permite, por exemplo, que nas paragens, permite, por exemplo, aos estabelecimentos de restauração e outros, ter o painel informativo, qual é a hora que vai chegar a carreira X, Y e Z. E, portanto, alavanca negócio para os seus clientes, porque sabem que podem estar lá mais 5 minutos ou podem estar mais 10 minutos, porque o autocarro ainda não chegou, e, portanto, estão mais tempo no restaurante ou no café, e consomem mais, e quando chegam à paragem, esperam menos. Portanto, são coisas tão simples como estas, que ajudam a atividade económica, ajudam a qualidade de serviço ao cidadão, e isto é a agenda digital. Dublin também tem um processo muito interessante de transparência, e há pouco foi dito que um dos princípios, um dos valores mais importantes da agenda digital é também a transparência. Depois podemos falar de combate à corrupção e, portanto, à quebra dos pequenos grandes poderes que estão instalados, enfim, muitas outras coisas que são politicamente menos ou mais sensíveis. Mas, por exemplo, nos processos de licenciamento, todo o cadastro predial estava carregado, estava disponível para consulta e, portanto, quando eu, enquanto cidadão, queria fazer uma reabilitação do meu próprio apartamento, mas não tinha que consultar e lançar um concurso, enfim, se quisesse até na plataforma, e todos os concorrentes sabiam qual era o meu apartamento e podiam fazer uma proposta ajustada às minhas necessidades. E não a uma coisa qualquer vaga, num caderno de encargos que eu se calhar não sabia fazer, mas que, dando nota daquilo que queria fazer, por exemplo, a remodelação da sala de estar ou da cozinha ou de outra coisa qualquer, o concorrente tinha acesso à informação porque as plantas da minha fração estavam disponíveis e, portanto, entregava uma proposta, o chamado fato à medida e muito mais ajustado até no orçamento. Portanto, são coisas tão simples como estas que fazem parte ou podem fazer parte de uma agenda digital local. Portanto, estamos a falar efetivamente de benefícios que entregamos aos cidadãos. Queria-vos dar uma nota muito rápida final para vos dizer que todo este processo e toda esta abordagem estratégica parte de uma abordagem metodológica que foi aqui apresentada, portanto, desde o diagnóstico até o plano de ação, e isso são etapas que não deveríamos nunca queimar, e estão a ser feitas, e no final deste projeto isso será um ativo que este projeto deixa como legado para o futuro. Parte de alguns princípios fundamentais, designadamente o princípio da valorização, isto é, vamos aproveitar a capacidade instalada, vamos aproveitar os recursos que existem nos territórios. Fizemos investimentos massivos ao longo dos últimos anos em capacitação, nomeadamente capacitação digital, se bem se lembram, as cidades digitais ou até algumas abordagens de digitalização que fomos fazendo com investimentos em servidores, banda larga, fibra óptica, etc, etc. Portanto, há uma capacidade instalada fortíssima nos nossos territórios que temos agora que ser capazes de aproveitar e de converter em valor. Por outro lado, há um conjunto de recursos, nomeadamente humanos, que as nossas cidades têm, os nossos territórios têm, que podem ser mobilizados para esta dimensão e que, com isso, ajudar também ao princípio do desenvolvimento e do emprego. Por outro lado, a abordagem da cooperação, que foi aqui dita e muito bem, isto não devemos fazer de forma isolada. O conceito de rede, de parceria, de comunidade é absolutamente fundamental. Este projeto dá uma boa sinalização, juntou duas regiões, portanto, numa grande euro-região, e sinalizou um conjunto de cidades, aquelas que fazem parte da Associação Eixo Atlântico. Também vos queria dizer que é importante que se olhe na dimensão da especialização, isto é, a agenda digital local do Porto há de ser seguramente diferente da Corunha, da de Vigo, da de Guimarães, da de Braga, da de Bragança ou de Vila Real, ou outra cidade qualquer, de Ourense, de Lugo, por aí fora. Porquê? Porque há um ADN em cada território que deve ser utilizado para valorizar este projeto, ou esta abordagem estratégica da agenda digital. Portanto, não há aqui uma fórmula única para toda a região ou para todas as cidades da mesma região. Isto é muito importante, porque é nesta especialização, neste fato à medida, que também nós conseguimos criar uma identidade na nossa agenda digital. E depois, a nota final para vos dizer que, tanto a Galiza, mas o Norberto depois poderá, se entender, dar essa nota, está a fazer a sua agenda regional, a agenda digital regional. Nós estamos a fazer a nossa, que se chama Norte Digital, e, portanto, dar-vos esta esperança e esta nota final de que este trabalho irá ter continuidade, como há pouco dizia também aqui, desafiado pelo Rui, e é um trabalho que queremos continuar a fazer em parceria, em rede convosco. Sozinhos não somos competentes e precisamos muito dos vossos contributos. Há pouco a Natália disse bem que este trabalho irá ficar pronto até ao final do ano.
mas há um conjunto de inputs que nós estamos absolutamente receptivos para receber do vosso lado, até ao final do ano e depois do final do ano, porque, como disse, o trabalho nunca estará concluído, pelo menos poderá estar a fase onde o trabalho está concluído, mas a Agenda Digital é um projeto que iremos ter sempre em aberto, e essa também é uma nota que vos deixo de esperança. Agora, temos que ser capazes de fazer acontecer nos nossos territórios, na nossa região e no nosso país. Muito obrigado.